Eu sou o professor Augusto Magalhães, essa é a nossa aula de História e hoje nós vamos falar sobre República. Para a gente entender um pouco sobre a República, a gente também tem que voltar um pouquinho no passado, um passado próximo ali da proclamação da República, para a gente entender como aconteceu o fim da monarquia no Brasil. É importante a gente destacar que a República no Brasil acontece tardiamente. O Brasil, quando se torna independente, em 1822, opta pela monarquia, diferente dos seus vizinhos. Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile, Venezuela. Todas essas ex-colônias espanholas, quando se tornam independentes, elas optam pela República já imediatamente. O Brasil não. Se torna independente, opta pela monarquia e só em 1889 é que vai aderir então à República. Então nossa República é uma República tardia. Outra coisa que a gente tem que considerar é que o movimento republicano ele já vem acontecendo há algum tempo no Brasil. Em 1889 é o momento em que acontece uma ruptura no Brasil, uma ruptura política, e o Brasil passa então de monarquia para república. Esse movimento republicano ele passa a ganhar importância com o aumento da população urbana. A população, quando passa a migrar para as cidades, passa a ter ali também profissionais liberais, intelectuais, que vão ter mais acesso ao conhecimento, que esses profissionais vão estar ligados no que está acontecendo no mundo. São pessoas que viajam para a Europa e trazem as novidades políticas de lá, né? Então, nas cidades ali que estão surgindo e crescendo no Brasil, a gente tem uma gama muito grande de profissionais liberais, né? Como jornalistas, professores, advogados, médicos, né? Então são pessoas com um certo desenvolvimento intelectual e essas pessoas vão estar então divulgando, né, ideias, vão estar absorvendo ideias republicanas e divulgando, né, reproduzindo ideias republicanas aqui no Brasil. O que buscam essas novas camadas urbanas? Elas buscam mais participação política. A participação política delas é limitada na monarquia. Então elas precisam fazer essa ruptura com a monarquia, implantar a república para poder ter acesso a uma maior participação política. Outra coisa importante também é que os militares, nesse momento, estão voltando da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu entre 1864 a 1870 e os militares participaram da guerra, foram vitoriosos e a visão que a população tem deles é que eles são os heróis nacionais. Então eles chegam, né, com todo o respaldo para participar da vida política do país. Então a gente tem uma grande participação, né, de militares na defesa de ideias importantes, como a própria República e também apoiando a abolição. No Paraguai, eles entraram em contato com essas ideias, né? A monarquia já não existia lá no Paraguai, a escravidão também não, né? Então eles trazem esse ideal para cá e passam a ter uma maior participação política, ou passam a ter participação política, né, no Brasil. Outra coisa importante que a gente tem para destacar é que a abolição da escravidão ela também vai influenciar para a implantação da República. Se vocês forem ver, a abolição da escravidão acontece em 1888 e um ano depois, em 1889, acontece a proclamação da República, o fim da monarquia, né? O que a gente pode extrair dessa informação? Ora, aquela camada proprietária de escravos
era a última camada social que ainda sustentava a monarquia. Quando a monarquia faz a abolição, né, com toda a pressão, todo o movimento abolicionista que já vem também de muito tempo, quando ela cede, né, e a princesa Isabel assina ali a Lei Áurea, que estabelece o fim da escravidão no Brasil, essa camada social dos grandes proprietários de terra, essa camada rural, né, essa elite rural, ela não tem mais nenhum compromisso com a monarquia. Então ela também passa a defender a república e a monarquia então fica sem sustentação nenhuma e vai cair, né, no ano seguinte. É importante também destacar que a implantação da república no Brasil, ela se dá sem participação popular. Ela se dá, digamos assim, entre aspas, pacificamente, né, e acontece através de um golpe militar. Os militares que vinham crescendo em participação política, como eu falei, aliados às elites brasileiras, vão então dar um golpe e proclamar a República no Brasil, sem nenhuma participação popular. Devido a essa não participação do povo, as necessidades do povo não foram atendidas na República. Então, pouca coisa mudou, pouca mudança estrutural aconteceu no Brasil, ou nenhuma mudança estrutural aconteceu no Brasil. Quem era pobre continuava pobre, quem era rico continuava rico. As mesmas elites que tinham domínio político na monarquia vão ter o domínio político também na República, né? Não acontece reforma agrária, não acontece distribuição de renda, a vida da população não melhora em nada, os escravos que são libertos passam a mendigar nas ruas, sem emprego, sem qualificação para ter emprego, sem ter uma terra de indenização. Então, quase nada muda, né? Inclusive politicamente, né? Como eu disse, grande parte das elites que dominavam na monarquia vão dominar a política também na República, né? Então, quase nenhuma mudança no aspecto político, embora tenha mudado a forma, né, o regime de governo no Brasil, de monarquia para república. Bem, pessoal, então após a implantação da República no Brasil, nós vamos ter um primeiro período republicano que a gente vai chamar de República Velha. Essa República Velha a gente pode dividir em dois momentos. Primeiro, a República da Espada e, em segundo, a República Oligárquica. Então vamos ver aqui primeiramente a República da Espada. Bem, como eu disse para vocês, a República foi implantada através de um golpe militar. E os dois primeiros governos que foram implantados na República foram governos militares. E em referência à arma que os militares usavam, esse período, nesse primeiro período dessa República Velha, fica conhecida como República da Espada. Tá ok? Então, é nesse período que nós temos o governo do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Nesse primeiro momento da República da Espada, que vai de 1889 a 1894, nós temos então alguns eventos importantes que vão inaugurar a nova República Brasileira. Talvez o mais importante deles seja a implantação da nova Constituição Brasileira, a primeira Constituição Republicana. Nessa Constituição Republicana, que entra em vigor em 1891, nós vamos ter alguns pontos importantes. Primeiro, a separação entre a Igreja e o Estado. Até então, o Estado brasileiro ele tinha uma religião oficial, que era a religião católica. E com a República, nós vamos ter uma separação de Estado e Igreja. E o Brasil passa então a ser um país laico, um país onde supostamente, né, pelo menos ali no papel, não iria sofrer nenhuma influência de denominações religiosas. Nós temos aí também
uma nova divisão de poderes. Durante a Constituição monárquica, que ainda era aquela Constituição de 1822, outorgada por Dom Pedro I, existia a seguinte divisão de poderes no Brasil: executivo, legislativo, judiciário e um quarto poder, que era o poder moderador. O poder moderador podia anular qualquer decisão dos outros poderes. E agora, na República, some o poder moderador e nós temos apenas os poderes executivo, legislativo e judiciário. Na República, agora implantada no Brasil, também vai mudar o voto, a forma de votar. O voto passa a ser o voto direto e universal. Na monarquia, vigorava ainda o voto censitário. No voto censitário, só tem direito à cidadania, só tem direito a votar e ser votado quem possui uma determinada renda. Então, grande parte da população brasileira estava deslocada, né, desse direito, estava alijada desse direito, que é o direito de votar, o direito de exercer a sua cidadania através do voto. Agora, então, nós temos o voto direto e universal. Mas o voto direto e universal, ele não é tão universal assim. Só podiam votar maiores de 21 anos, homens e alfabetizados. Então, nós temos aí grande parte da população também alijada desse direito à cidadania. Se só pode votar quem é maior de 21 anos, grande parte da população jovem do país, então, não pode exercer o direito à cidadania, o direito ao voto, não pode votar e ser votada. Se as mulheres não podem votar, pelo menos 50% da população brasileira também está fora, né, do direito de exercer a sua cidadania. E contando que grande parte, a gente pode arriscar aí uns 70% a 90% da população brasileira sendo analfabeta, a gente também tem aí o voto apenas para os alfabetizados. Então, grande parte da população não tem direito ao voto, ou porque é analfabeta, ou porque faz parte da população feminina, ou porque não é maior de 21 anos. E outra coisa interessante, o voto não é secreto. Em que isso implica? Isso vai implicar numa coisa que a gente vai conhecer como voto de cabresto, a gente vai ver mais tarde. Se as pessoas, o meu patrão principalmente, né, aquele que me dá emprego, ele tem acesso ao meu voto, eles sabem quem eu votei, ele pode então manipular esse voto, né? Ele pode me obrigar a votar no candidato dele. Então o voto não era secreto e isso era um problema ali naquela monarquia, naquela república que estava surgindo no Brasil. Os governos de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto foram governos curtos. Logo após o poder foi entregue às oligarquias, então nós temos aí o novo período dessa república velha, que a gente vai chamar de república oligárquica. A república oligárquica, então, vai de 1894 até 1930, quando acontece a Revolução de 30, que teve como grande liderança Getúlio Vargas, e ele vai pôr fim a uma série de desmandos que aconteciam nessa República Velha e que garantiam o poder das elites rurais no comando da presidência da República, no comando da República como um todo. Bem, essa República Velha estava sob o comando dos coronéis, tá? Quem eram os coronéis? Os grandes proprietários de terras. E para se perpetuar no poder, esses coronéis usavam o voto de cabresto, que é aquele que eu falei para vocês,
né? Contribuía muito para isso o voto não secreto. Então, o coronel dizia em quem a pessoa tinha que votar. Se a pessoa desobedecesse, ela poderia ficar desempregada, um parente, né, dela poderia sofrer as consequências. Geralmente, esses coronéis mandavam nas pequenas cidades, eram os prefeitos ou eram quem mandava nos prefeitos, quem elegia os prefeitos, né? Era o dono da fazenda, era o dono do armazém, o dono do comércio. Então, as pessoas ficavam refém do coronel devido ao voto aberto, né? O voto não secreto que havia sido instituído ali na República Velha. Eles também utilizavam, para se perpetuar no poder, o curral eleitoral, né? Aquela população ali que estava, digamos assim, sendo servida, né, pelo coronel, aquela pessoa que dependia do emprego, da cesta básica, que dependia das benesses do coronel, né, que o coronel ajudava quando um parente morria, ajudava a fazer o enterro. Aquela população ali era usada como curral eleitoral, né? Então, a manutenção da miséria daquela população favorecia a continuação dessa República Velha, dessa República oligárquica. Outra coisa era justamente a troca de favores, né? À medida que as pessoas precisavam de favores do coronel, o coronel também cobrava a fatura na época da eleição. Outra coisa eram as fraudes eleitorais. Geralmente ganhava as eleições quem fraudava mais, né? Então, se formavam ali, né, geralmente uma disputa entre duas famílias. Aquela disputa ali não obedecia à vontade popular, né, à vontade do voto. Geralmente, eles fraudavam mesmo as eleições, né? Então, muita fraude durante esse período. E isso definia uma eleição. Outra coisa é a violência, né? A violência era comum nas disputas políticas. As pessoas geralmente resolviam, se o voto de cabresto, o curral eleitoral não resolvesse o problema, se as trocas de favores não resolvessem o problema, se as fraudes eleitorais não resolvessem o problema, a coisa poderia ser resolvida através da eliminação física do adversário, né, da eliminação física de uma pessoa que se recusa a cumprir as ordens do coronel, se recusa a votar no candidato do coronel. Então a violência era muito presente ali naquela república oligárquica. Bem, a gente tem que destacar também ainda a chamada política dos governadores. O que era a política dos governadores? Bem, imagine o governador do estado como um grande coronel, que tem uma rede de outros coronéis que estão nas prefeituras, que estão comandando o poder legislativo dos municípios, né, que tem um poder econômico ali naquela localidade, naquelas localidades. E ele então é o coronel mor, é o grande coronel que está ali, que conseguiu fazer uma aliança, né, conseguiu construir uma aliança e se elegeu governador, né, com todas essas regras aqui da República Oligárquica. E o governador, então, ele tem uma aliança com o presidente da República. Ele garante a governabilidade do presidente da República e o presidente da República garante que os deputados aliados do coronel sejam efetivados nos cargos após as eleições fraudulentas, né, porque o presidente tinha o poder da degola. Era o presidente quem dava a palavra final sobre a eleição daquele parlamentar que vem ali daquele estado, ok? Então, a política dos governadores é mais ou menos isso, um acordo entre os governadores e o presidente da República. Outra coisa importante para a gente destacar também é a política do café com leite. O que é a política do café com leite? Bem, 2 estados eram decisivos para eleger o presidente da República ali naquele momento, o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Então, uma aliança entre esses 2 estados
suplantava em número de votos, né, em poder político, em tudo, os outros estados. Então, aconteceu exatamente isso, uma aliança entre os estados de São Paulo, as elites, né, dos estados de São Paulo e Minas Gerais, e assim eles sempre garantiam a eleição do presidente. E fizeram um acordo da seguinte forma: uma vez é um presidente mineiro e outra vez um presidente paulista. Então eles ficam se revezando no poder, né? Uma vez um mineiro, na outra vez um paulista. E como São Paulo era um grande produtor de café e Minas era um grande produtor, tinha um bom rebanho, produzia bastante leite, então logo essa política, essa aliança entre as elites mineiras e São Paulo foi apelidada de política do café com leite. Bem, então esse era o nosso tema, né? República Velha. Um grande abraço e até a próxima.